O politicamente correto ajudou mais uma vez o terror. O terrorista do Estado Islâmico, que matou 10 turistas estrangeiros ao se explodir em Istambul na terça-feira, havia entrado na Turquia no dia 5 de janeiro após se registrar como um refugiado sírio, segundo as autoridades turcas. Ele é Nabil Fadli, cidadão sírio nascido na Arábia Saudita em 1988. Curiosamente, a maioria das vítimas desse ataque eram alemães, e os alemães já estavam revoltados contra a chanceler Angela Merkel por causa de sua política de portas abertas aos refugiados, isso em decorrência dos atos de violência e agressão sexual contra mulheres alemãs ocorridos na noite do Ano Novo na cidade de Colônia e perpetrados por imigrantes do norte da África e do mundo árabe. Mais de 500 queixas já foram registradas. Nada disso, claro, é uma surpresa. Eu venho falando disso desde o início de setembro de 2015, do risco do politicamente correto no trato com o terror. Vou lembrar aqui a gravação da minha participação no programa Contexto daquele mês. É preciso distinguir quem são os imigrantes dentro dessa chamada crise de refugiados, dessa imigração em massa para a Europa. Você tem sim os sírios que estão fugindo da guerra e do terror, e depois vamos analisar as causas disso. São em geral os que estão em situação mais dramática em seu local de origem, entre eles aos cristãos ainda, que vivem a situação mais dramática de todas, porque são as vítimas prioritárias dos terroristas do Estado Islâmico, tidos como infiéis. Você tem um segundo grupo de imigrantes que não estão fugindo da guerra, mas buscam uma vida melhor, cientes das vantagens dos benefícios sociais europeus. Nesse grupo, você tem gente de outros países do norte da África que também falam árabe e tentam se passar por sírios, muitas vezes com passaportes falsos, para afetar um drama maior do que realmente vivem e conseguirem entrar na Europa. E você tem o que a imprensa quase não fala também, que são terroristas islâmicos infiltrados entre os refugiados, aproveitando-se da situação para penetrar no continente europeu com o intuito de depois cometer atentados. Isso sem contar que há grupos de terroristas islâmicos já na Europa, presentes na Alemanha, por exemplo, que estão tentando recrutar refugiados sírios também islâmicos para sua causa, para cometer esses atentados no continente europeu. Então a situação é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Tudo isso está acontecendo porque os Estados Unidos e a Europa Ocidental saíram do Oriente Médio. Depois que o presidente Barack Obama removeu todas as forças americanas do Iraque, o Estado Islâmico entrou, a Al-Qaeda avançou e o caos se instalou de vez, exatamente como o demonizado George W. Bush disse em 2007 que aconteceria se as tropas saíssem antes da hora. O vídeo está lá no meu blog na Veja. Ele disse que isso significaria entregar o futuro do Iraque aos terroristas islâmicos e aumentar o risco de assassinatos em massa em uma escala horrível. Tudo o que aconteceu depois que as tropas saíram, eu falo com tranquilidade porque denunciei isso em um monte de posts. O próprio conflito na Síria começou exatamente em 2011, deixando 250 mil mortos e atualmente mais de 4 milhões de refugiados. A notícia dos últimos dias é que o exército da Síria continua enfrentando grandes dificuldades para evitar o avanço da Al-Qaeda e do Estado Islâmico em território sírio. Mais de 50 combatentes morreram só numa quarta-feira. Então você pode ter a opinião que quiser, se é a favor ou contra a guerra do Iraque começada por Bush, mas o fato inegável é que, apesar de qualquer erro, ele entregou o Iraque controlado e seguro. Mas o Obama, com a sua ideologia anti-imperialista, de quem se desculpava pelo mundo em nome dos Estados Unidos, como se ao retirar o país da frente o mundo fosse ficar em paz, ignorou os conselhos e deu no que deu. O presidente Obama nunca reconheceu que essa sua política de desengajamento levou ao assassinato de milhares de pessoas e à catástrofe que estamos vendo agora na Europa. E é impressionante que a imprensa esteja falando tão pouco sobre a desastrosa política externa do governo Obama. E a razão é essa: a imprensa desprezou tanto a guerra do Iraque que simplesmente não vai avaliar com precisão os resultados negativos da política externa do Obama. Então agora temos uma das maiores migrações em massa na história do mundo e ela vai permitir, inevitavelmente, se tudo continuar assim, a entrada de terroristas em quase todos os países ocidentais. Pois é, eu falei tudo isso no começo de setembro, meses antes dos ataques de Paris, quando então começou uma discussão mundial sobre o assunto. Então me repeti e acrescentei esse comentário que eu vou mostrar para vocês agora. Como queríamos demonstrar, nem todos são coitadinhos desesperados, e isso obviamente tem de ser levado em consideração em nome da segurança dos cidadãos europeus e até dos próprios imigrantes que vivem na Europa. Mas o pavor de ferir suscetibilidades dos muçulmanos e dos refugiados impede o continente de implementar medidas de segurança mais eficazes e até mesmo impede o debate sobre elas. Basta você alertar contra os riscos da aceitação indiscriminada de imigrantes
Londres, que logo a turma do politicamente correto dispara o seu fuzil AK-47 de rótulos como xenófobo, islamofóbico, racista, preconceituoso, fascista, extremista de direita. E agora, diante da tragédia consumada, só se preocupam com a ascensão da direita, com o aumento da xenofobia, da islamofobia. Quer dizer, parece que os cadáveres não contam, porque essa turma se recusa, como sempre, a fazer um exame de consciência sobre as próprias responsabilidades. E a tendência agora é que esquerdistas e politicamente corretos em geral fiquem cada vez mais preocupados, porque o candidato Donald Trump disparou na liderança das pesquisas de intenção de voto à presidência nos Estados Unidos, justamente porque a população, goste ou não dele, quer segurança e identifica no discurso do Trump as críticas à cumplicidade esquerdista com o terror, com o crime, com a imigração ilegal. Então ela acredita que Trump vai dar mais segurança ao país. Enquanto isso, a esquerda está mais preocupada com Trump, mais preocupada com a Marine Le Pen, por exemplo, na França, do que com os cadáveres, seja onde for.